Bom dia, crianças, tudo bem? Então vamos começar nossa aula de hoje. Lá no livro didático, na disciplina de História, nós vamos realizar leitura, discussão e as atividades nas páginas 22 até a 29. Lá na página 22 e 23 é a abertura da unidade 8, Trabalho e Lazer nas Cidades. Depois, lá na página 24, já vai estar falando sobre a mudança nas formas de trabalho. E esse pequeno texto que tem aqui vai estar falando sobre o crescimento populacional, sobre os avanços tecnológicos e tudo mais. E aqui tem algumas imagens que falam sobre trabalhos que existiram e hoje eles não são mais necessários, justamente por conta desses avanços, que foi havendo na tecnologia. Então, olha só esse primeiro exemplo aqui. Acendedor de lâmpadas de postes em Londres, em 1945. Hoje em dia, as lâmpadas dos postes de luz são acendidas automaticamente. Então, essa profissão, ela se extinguiu, ela deixou de ser necessária. Aqui, essa outra imagem. Quase 100 anos atrás, quando o cinema se popularizou, na década de 1920, os filmes eram mudos, ou seja, gravados sem som. Por isso, em algumas salas de cinema, havia um pianista que tocava uma trilha sonora dos filmes na hora. E aqui, por último, antigamente, para falar com alguém pelo telefone, era preciso solicitar a uma telefonista que fizesse a ligação. Vamos lá para o jogo rápido. Na número 1, você já ouviu falar em alguma dessas profissões? Qual delas? Se você não ouviu falar, você só vai responder não. E se você já ouviu, alguém comentando sobre alguma dessas profissões, você vai colocar aqui qual delas você escutou comentar. E na número 2, como são realizadas essas atividades hoje em dia? Porque elas são diferentes de antigamente. Então, vamos lá pela primeira atividade. O que acontece aqui? Hoje em dia ela não é mais necessária porque as luzes, elas se acendem automaticamente. E aqui, os filmes já são produzidos com a trilha sonora. E para fazer uma ligação, nós já ligamos diretamente para o número que a gente deseja. Na página 25, nós vamos falar sobre infraestrutura e trabalho nas cidades. Então, como que era realizado o trabalho para ter a infraestrutura, ou seja, os serviços básicos na cidade, como o de água, por exemplo? Como não tinha água encanada, o que acontecia? Os escravos tinham que ir até o rio, e buscar a água manualmente e levar até as fazendas, até as casas de seus senhores. E hoje em dia isso mudou, não existe mais o trabalho escravo e os avanços tecnológicos foram possibilitando adaptações. E hoje existe o quê? O encanamento, E uma profissão muito importante para o funcionamento desse sistema é o encanador, porque o conhecimento desse profissional é necessário para que os encanamentos funcionem de maneira correta. Então, nós vamos grifar o último parágrafo desse texto, que é bem importante. Os calceteiros nas cidades, eles eram responsáveis por colocar pedras e paralelepípedos nas ruas e calçadas. Eles faziam isso de modo manual, com um instrumento que era utilizado para bater nas pedras, até que elas se encaixassem nos buracos das ruas, igual ou diferente. Então, nós podemos observar aqui, duas imagens, como esse serviço dos calceteiros era feito antigamente, certo? De forma manual. Essa profissão existe ainda hoje, só que ela é feita de forma mais tecnológica. Ela avançou, hoje ela tem o auxílio de máquinas. Então, o que nós podemos perceber no cotidiano das cidades? Que existem muitas e muitas profissões que contribuem para a vida das pessoas nas cidades, do melhor modo possível, com segurança, diversão, alimentação e tranquilidade. Vamos grifar? Na 27, nós vamos falar um pouquinho sobre os serviços que os escravos prestavam nas vilas. Além do trabalho no campo, as pessoas escravizadas também tinham funções definidas nas vilas e nas pequenas cidades. Nesses ambientes, elas exerciam diversas atividades, como a prestação de serviços para outros senhores, a barbearia, o comércio, entre outras coisas. Essas obras representadas aqui no livro, nós podemos ver os escravos prestando serviços ambulantes, o comércio ambulante, vendendo essas mercadorias. Rápido! As obras do pintor francês Jean-Baptiste Debré
produzidas há muitos anos, retratam, sobretudo, o comércio nas cidades do período colonial. Observe as imagens, assinale dentre elas a opção abaixo, a fotografia que representa um trabalhador atual participando do comércio ambulante, assim como as pessoas retratadas na obra de Debré. Então, qual dessas pessoas, está vendendo coisas pelas ruas? É a letra B, vocês podem assinalar. 28, nós vamos conhecer outros trabalhos de antigamente. No Brasil colônia, os membros das camadas mais ricas da sociedade ocupavam os cargos públicos importantes. Eram proprietários de terras, escravos e estabelecimentos comerciais e exerciam atividades religiosas. Alguns trabalhadores livres que exerciam atividades profissionais nas cidades coloniais pertenciam à classe média da sociedade, não sendo nem ricos nem pobres. Podemos citar dentre eles os pequenos comerciantes, os donos de oficinas, os artesãos, os alfaiates, os carpinteiros e os sapateiros. Havia ainda os profissionais que exerciam atividades especializadas, como os farmacêuticos, os cirurgiões, os joalheiros, etc. Aqui nós podemos ver uma obra de Debré em comparação com uma imagem atual. Na obra de Debré, botica, o que está mostrando aqui? Nas boticas eram vendidos remédios e produtos farmacêuticos. Hoje em dia, os lugares que vendem remédios e outros produtos são chamados de farmácias. Quem trabalha na farmácia é especialista em medicamentos, entre outras coisas, é um farmacêutico. Fim, na página 29, nós vamos realizar o jogo rápido. Veja a seguir os nomes de algumas atividades profissionais que existiam no passado. Vá até o material de apoio, lá no final do livro, recorte as imagens e colhe-as nos quadros correspondentes a cada uma das profissões. Então, vocês vão colar aqui, pedreiro, vão colar a imagem que corresponde, marceneiro, a imagem que corresponde, acendedor de lampiões e assim por diante. Por último, assinale com um X as figuras que mostram profissões que ainda existem na região onde você mora. Então, as profissões que se permaneceram, que ainda existem, vocês vão assinalar no X. Grande história é isso, turma. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar.